pode dar início à apresentação de hoje. E nós trouxemos para conversar um pouquinho conosco aqui, para contar as experiências dela, a Nilza Pereira de Almeida. Ela é secretária de comunicação da FETQUIM, que é a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas do Estado de São Paulo. Ela faz parte da Secretaria-Geral da Intersindical e também é membro do colegiado dos sindicatos dos químicos da cidade de Osasco. Ela é técnica em química e trabalha desde 87 na empresa Gelita do Brasil, que é localizada em Cotia. Sem maiores demoras, delongas, com a palavra a nossa querida Nilza. Vou sentar, obrigada. Pessoal, em geral eu falo de pé, mas como eu estou bem cansada, eu vou sentar, tá? Porque o João disse que poderia ser mais ou menos 1 hora de conversa, 1 hora eu não aguento de pé. Fique à vontade. Obrigada. Deu água para ela. Olha, antes das perguntas, ela fica bem melhor. Eu acho que não vai quebrar. Essas cadeiras, elas não são feitas para a gente ser. É para estudar, né? Pode ficar aí, Pode ser aqui, então. Tanto faz. É para vocês que for também mais conveniente. Eu vi que vai filmar aqui, tá bom? Você está na cadeira do professor? Chique. Eu estava morrendo de medo, porque as meninas falaram que ele vinha. Eu falei, meu Deus. Gente, bate a foto. Por isso que não dá pra eu ficar perto. Nossa, eu fiquei tremendo quando falou que ele ia estar aqui. Mas aí ele não vai, a crítica que ele fizer eu não vou ouvir. Então, gente, dentro do meu currículo eu não coloquei, porque eu sou uma pessoa que ainda estou me acostumando, eu sou formanda de Ciências do Trabalho no DIEESE. Não sei se vocês conhecem o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudo Socioeconômico, né, que é um departamento criado há 65 anos para auxiliar o movimento sindical. E há 10 anos eles têm uma escola que é dirigida para os trabalhadores, dirigentes sindicais, para trabalhadores. Eu resisti, mas em 2021, no meio da pandemia, eles estavam formando a turma online, eu falei, é minha vez. Aí eu fiz o curso, estou para apresentar o meu TCC, então devo estar na mesma situação que vocês. E é um orgulho para mim dizer para vocês que eu fiz esse curso lá. A escola acabou de receber nota 5 do MEC, por excelência na formação dos alunos. Então, vale bastante a pena, se vocês não conhecem, passarem a conhecer e a se utilizar do material deles. E, não sei, eu estou aqui sem saber o que fazer, mas a minha experiência na categoria química, que ele colocou como se eu fosse químicos de Osasco. Nós somos químicos unificados de Campinas e Osasco. É um sindicato que, na verdade, nós éramos em 3, Campinas, Osasco e Vinhedo. Por uma questão política, há uns 6, 7 anos, Vinhedos desligou, saiu da nossa unidade ali, dessa formação de sindicato unificado, e ficamos nós, Osasco e Campinas. Então, a primeira explicação que as pessoas, e a primeira curiosidade que sempre as pessoas falam, como pode, se a gente vive num país em que as nossas leis dizem que são bases territoriais, que os sindicatos são por bases territoriais, um sindicato ser unificado de regiões tão distantes, Campinas, Osasco e Vinhedo, sendo que Osasco representa a cidade de Osasco e mais os 10 outros municípios do entorno, Cotia, Vargem Grande, se fosse por ordem alfabética acho que ia ficar melhor, Araçariguama, Cotia, Barueri, que eu vou lembrando, São Roque, Mairinque, Itapevi, Jandira, Santana do Parnaíba e Cajamar. Então a gente pega as 3 rodovias ali da região oeste, representada pela Regional Osasco. E Campinas representa Campinas, Paulínia, Sumaré, Hortolândia, está faltando uma cidade, são 6, Montemor, Valinhos e Montemor.
Montemor ainda está brigando para entrar na carta sindical, mas tem dirigente das empresas de Montemor representadas na direção. E nós formamos um instituto, que ele é um instituto que é uma organização civil, que congrega os sindicatos. Por isso que a gente se apresenta e a gente está nos nossos estatutos como unificados, Regional Campinas e Regional Osasco. Isso foi um processo de construção de uma visão política. Então, vou falar bem rapidinho disso e vocês direcionam para onde vocês querem saber, senão eu vou ficar falando aqui. Nós somos oriundos da CUT, todos nós fomos formados dentro da CUT, Central Única dos Trabalhadores, que é uma central mais à esquerda, e dentro da CUT nós éramos mais à esquerda ainda. Né? A CUT sempre foi uma central bem plural de representação. Quando eu entrei no sindicato em 1990, nós já éramos da CUT pela base, que era uma organização, os sindicatos, os dirigentes que já estavam lá, eram da CUT pela base e, obviamente, vai levando toda a direção que chega para aquela organização, para aquela visão política. E qual é o diferencial dessa organização e que a gente defende até hoje? Uma construção pela base. Né? Então, nós fizemos essa estrutura de diretoria colegiada que o João Henrique apresentou. Desde 93 o nosso sindicato não tem presidente. Nós somos em 42 dirigentes sindicais, 36 do colegiado e 6 do Conselho Fiscal, mas a gente acaba envolvendo todo mundo ali, todo mundo trabalha, todo mundo milita, e ninguém tem cargo. Infelizmente tem um problema jurídico legal, quando a gente tem algum demitido, que a justiça lá, o juiz pergunta qual é o cargo, não tem estabilidade, certo? Mas a gente tem muito pouco problemas dessa forma, porque é uma história política muito antiga, então as empresas meio que têm um respeito político em relação ao sindicato. Os últimos dirigentes que foram demitidos foi em meados da década de 90. De 90 para cá, a gente teve uma demissão por justa causa, mas porque o dirigente deu motivos de fato, ele discutiu com a chefe, ameaçou, então não foi uma perseguição política pela ação sindical. Então, se o nosso trabalho é pela base, a gente constitui esses sindicatos, os nossos sindicatos, tanto Osasco como Campinas e Vinhedo não tenho mais certeza se diretoria colegiada. E quando nós saímos da CUT em 2006, que a gente começou a construir um movimento que a gente chamava para dentro e para fora da CUT, a gente ficou de 2006 até 2010 tentando fazer uma construção política, juntando todo mundo que era mais à esquerda e que tinha saído de dentro da CUT, mais especificamente o pessoal ligado a Conlutas, CSP Conlutas, e depois não deu certo, nós ficamos até 2014 numa discussão que a gente chamava de reorganização do movimento sindical, muito ousado, né? Todo mundo estava vivendo a sua vida para lá, a gente estava com os nossos dramas e estava tentando reorganizando o movimento. E em 2014 a gente resolveu que íamos fundar uma central, e aí nasceu a central que eu sou secretária-geral, que no cargo das outras centrais equivale a presidente. Então, quando eu estou reunida com eles falam assim, claro, eles são os outros presidentes, para de frescura, você é a presidenta, inclusive me apresentam como presidenta da Intersindical. E aí a gente tem uma marca que eu fico um pouco intimidada de falar, mas é que é a primeira mulher que está à frente de uma central sindical. Né? A gente já teve várias centrais sindicais, a gente existe hoje formalmente, lá no Reino Unido de Trabalho, 10 centrais, 9 são presididas por homens e a nossa que está à frente de uma mulher. Quando nós surgimos em 2014, no meio da crise, né, tinha tido as manifestações de 2013, no meio de toda aquela crise política e também política, institucional e legal, porque a gente já estava apontando para a possibilidade de golpe, para a possibilidade de retirada da presidenta Dilma e de ataque ao direito dos trabalhadores. Então, não é que a gente é visionário, mas eu me lembro de um colega falando assim, eles vão fazer o impeachment da Dilma. Eu não acredito que está acontecendo. Né? A gente nunca acredita. E aí aconteceu o impeachment da Dilma e veio a reforma trabalhista. Mas naquela época a gente fez uma opção de fazer a luta política. Então, se vocês pesquisarem quem era o nosso secretário-geral, é o Edson Carneiro Índio, Edson Carneiro alguma coisa, mas todo mundo conhece ele como Índio,
ele é dirigente dos bancários de São Paulo. Foi uma das pessoas que mais se destacou nos debates e nos embates na discussão de que era golpe, que combateu e denunciou a prisão do presidente Lula, né, na época, o então candidato. Então, nós optamos por fazer uma ação política e a gente não fez um trabalho de construção da nossa central e nem de legalização. Construção é para legalização. E também nós fizemos uma leitura assim, se não existe mais o imposto sindical, se não é mais obrigatório, existe, mas ele não é obrigatório, a trabalhadora tem que autorizar o desconto, então não tem por que fazer aferição de representação de central sindical e tem que reconhecer as organizações políticas dos trabalhadores, que é o que nós defendemos, né? Que os trabalhadores se organizem livremente. E aí está unificado, já fazendo história, nós somos unificados desde 2003. Agora eu deixo para vocês fazerem as perguntas, porque eu não sei mais o que falar. Você poderia nos passar um pouquinho como que está a categoria dos químicos hoje? Olha, o nosso sindicato, eu vou falar mais por Osasco, porque eu conheço a história. Foi fundado recebeu a carta sindical, fez a autorização lá em 62 e recebeu a carta sindical em 63. E por que essa data tão marcada? Porque foi a emancipação da cidade de Osasco, era um sindicato só de São Paulo, e aí quando emancipou a cidade de Osasco, foi essa carta sindical, e aí Cotia não tinha sindicato, fundou, tanto que o nome do sindicato é um dos poucos, que se chama Sindicato dos Químicos, o nome que está na carta sindical, Sindicato dos Químicos de Osasco e Cotia, Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de Osasco e Cotia. E aí depois vem a extensão de base, né, com extensão de base para aquelas cidades que eu falei aqui, conforme algumas já existiam, e outras conforme foi emancipando, Carapicuíba foi emancipando depois, Araçariguama e Vargem Grande foram as últimas cidades que foram emancipadas e que foram incorporadas à carta sindical. Então, em 63, quando fundou o Sindicato de Osasco, era uma base, ali a cidade era uma cidade fabril. Quem conhece a cidade de Osasco, a história de Osasco, sabe que lá teve a greve da Cobrasma, a famosa greve da Cobrasma de 68, a Cobrasma é uma empresa metalúrgica, mas que os sindicatos todos ali atuavam. Tem um mito na cidade que o nosso sindicato na época, serviu de espaço para que os militares se reunissem e fossem, porque a gente está bem pertinho da Cobrasma, se reunissem e fossem a Cobrasma para atacar, tirar de lá os trabalhadores. Isso não está registrado em nada da história, mas teve um ato de desagravo quando os dirigentes ganharam o sindicato em 87. A primeira coisa que fizeram foi arrancar uma placa do sindicato, que era uma doação da Reche, e a segunda foi lavar o sindicato simbolicamente para limpar aquela parte feia da história do nosso sindicato, que era para ser um sindicato de luta. Então, é isso. Quanto à categoria, ela, na época que Osasco era a indústria industrial, mesmo assim não tinha tantas indústrias químicas na cidade. Aí tem poucas, até hoje a gente tem poucas. E a maior que a gente tinha, ou a mais importante, que era a White Martins, fechou em Osasco e só existe hoje na região de Campinas. Não sei se é no Parque da Ródia, mas hoje ela só existe em Campinas. A gente tem em Osasco algumas fábricas, mas são fábricas bem menores. Com a construção do Rodoanel, muitas fábricas vieram para ficar por ali por perto. Então, a Eurofarma, que é uma empresa farmacêutica imensa, ela foi para Itapevi, ela está bem na margem da Castelo. E aí, quando eu falei das rodovias, é um pouco isso, porque as empresas acabam escolhendo. Elas escolhem ou por facilidade de escoamento de produção, ou por incentivo fiscal, ou quando não, os dois juntos, né? Mas, então a gente recebeu a Eurofarma recentemente, que é uma empresa bem grande, a Natura, que está em Cajamar, também é uma empresa grande. Cotia sempre foi um polo de indústria farmacêutica ali, porque Cotia está ali na Cotia, Vargem Grande, é a Raposo Tavares. Então, sempre teve muitas empresas químicas e farmacêuticas, as farmacêuticas sempre maiores, e químicas e de cosmético menor, de plástico, que é a grande maioria, né, de transformação plástica.